Olá, queridos alunos, tudo bem? Vamos para mais uma aula de Python. Dessa vez avançando sobre um assunto bem interessante, que é o desenvolvimento de listas. Então aqui temos o nosso tutorial que você deve seguir. Basicamente ele não precisa de mais nada, prestar atenção nas minhas explicações. Então nós vamos fazer vários exercícios para que você compreenda a importância e finalidade da criação das listas para um determinado cliente ou mesmo para algum sistema que você esteja desenvolvendo. Nossos tutoriais sempre apresentam modelos focados nas necessidades da nossa escola AGMaker, mas você deve pensar em um modelo para o seu negócio ou para o negócio do seu cliente, sempre assim. Dessa forma, você aprimorará o seu conhecimento e não apenas refazerá, os exercícios propostos nesse tutorial que estamos disponibilizando para você. Portanto, estamos colocando você no mundo das aulas práticas. Então, abra o seu Python, interpretador, editor e vamos avante no primeiro exercício, que é consulta à biblioteca. Então, o que eu pensei como professor? Precisamos criar um sistema aqui na escola que permita aos nossos alunos consultarem a existência de livros sobre os assuntos explorados em nossas aulas. Para isso, como desenvolvedores de sistemas, devemos usar o recurso da criação de listas. Então, nesse caso, nós temos aqui o nosso primeiro script, onde eu coloco dentro da lista livros alguns assuntos relacionados ao que já discutimos aqui na nossa escola, como, por exemplo, eletrônica, programação, desenho, modelagem digital, alfabetização digital. Eu criei aqui a variável P. Em seguida, dei o input para começarmos a solicitar por parte de quem vai consultar a biblioteca a digitação de algum assunto, que pode estar relacionado aos assuntos aqui fixados na lista livros, ou não. Então, estou utilizando o comando input e em seguida a estrutura de looping condicionado, fazendo uso do for e do if. Então, aqui no for, eu crio uma outra variável e associo essa variável e à lista livros. Em seguida, eu entro com condicionamento se essa variável e for igual ao assunto digitado pelo usuário e se o assunto estiver dentro da lista, então o sistema deverá responder livro encontrado. Caso contrário, livro não encontrado. Então, nós temos aqui a lista condicionada criada, a área de input para o usuário pesquisar e aqui o condicionamento com o comando for e o if integrados. Ao salvarmos e processarmos, obtivemos o seguinte resultado. Então, aqui eu já estou no interpretador e aqui eu estou no editor. É isso que você precisa entender quando estiver programando em Python. Aqui nós temos, portanto, o resultado do script que nós desenvolvemos logo acima. Então, ao processarmos, digite o assunto que pretende estudar. Eletrônica. Livro encontrado. Por quê? O assunto eletrônica faz parte da lista. Nesse caso, estamos diante de uma situação em que o usuário tem a sua necessidade atendida. Ou seja, o livro que procura faz parte dos livros que armazenamos na lista. Acompanhe o resultado caso o aluno queira algo que não podemos oferecer. Então, mandamos processar o script.
E o processador trouxe essa informação. Digite o assunto que pretende estudar, o usuário digita gastronomia e a resposta será livro não encontrado, porque gastronomia não faz parte da nossa lista, mesmo porque atuamos nessa parte da robótica que não está relacionada com o assunto gastronomia. É evidente que em uma escola de educação robótica o assunto gastronomia não seria encontrado. Tarefa número 1. Crie agora o seu modelo de consulta e envie ao seu professor. Então, nós pensamos em uma biblioteca. E você? Vai pensar no quê? É isso que eu quero que você agora queime um pouquinho o seu raciocínio, faça-o trabalhar de forma que você consiga desenvolver um sistema parecido com este, porém fora da temática biblioteca. Estamos aguardando o seu exercício. No exercício 2, o objetivo será criar um sistema para que o funcionário da biblioteca faça a adição de novos livros na lista de obras da biblioteca. Desenvolvemos, portanto, o script abaixo. Então, temos aqui novamente a lista, todos os componentes, entre aspas, e agora nós vamos usar o while true, o looping. Vamos solicitar um input por parte do usuário, criamos a variável n, estamos também fazendo uso do condicionamento através do if. Então, se n for igual a s, break para o sistema. Porque o sistema vai aguardar o usuário digitar uma dessas informações ou qualquer outra informação. E agora, qual é o objetivo? O objetivo é inclusão. O usuário é o funcionário da biblioteca. Não é quem vai solicitar o livro. É um funcionário de dentro da biblioteca que está recebendo ordens para fazer a inclusão de um novo item aqui na lista. E ao invés de fazê-lo através do script, ele fará através de um sistema. Então, por isso que nós estamos usando aqui o elemento append, criamos a variável x igual a 0, e aqui uma outra estrutura de looping, enquanto x, o len vai contar a quantidade de itens dentro da lista, print livros x, x mais 1. E aqui o incremento. Tá? Então, quando desenvolvemos esse script, nós temos a lista inicial, nós temos a estrutura do looping condicionado, a criação da variável e a estrutura de looping para o incremento. Então, são duas estruturas de looping presentes nesse script aqui. Então, veja como que, apesar de pequeno, nos traz muitas informações interessantes. Então, você deve utilizar o seu Python, o editor, para fazer algo parecido e testar se isso vai rodar direitinho. Ao salvar e processar, devemos obter a seguinte resposta: adicione um assunto na biblioteca ou S para sair. E aí, o funcionário da biblioteca digitou Python, Ruby, C++, ou seja, tem 3 itens novos a serem incluídos na biblioteca e o S ele sai. Portanto, estamos diante de novas inclusões feitas pela funcionária da biblioteca e assim que você digitar o S, ele já apresenta aqui os novos itens que você mandou incluir, Python, Ruby e C++. Em seguida, é impressa novamente a informação com a lista atualizada. Então, você acabou de fazer uma inclusão. Faça esse teste aí no seu editor. E a tarefa 2 será a seguinte: com base na lista criada na tarefa 1, faça novas inclusões para o seu sistema e demonstre ao seu professor que obteve êxito. Então, agora, com base nas suas ideias, nas necessidades do seu cliente, talvez, você deverá agora adicionar o item dentro do seu exercício. Estamos aguardando o resultado. Exercício 3. Agora, localização de livros.
Como estamos organizando a biblioteca da GMaker, é essencial que possamos organizar os livros em prateleiras para facilitar a localização dos mesmos por parte do funcionário que vai entregar o livro para o estudante. Dessa forma, criamos para a área de cadastro da biblioteca o script abaixo. Então, agora eu estou criando aqui, olha, 5 listas. E aqui a lista biblioteca integrando todos esses componentes aqui presentes. Livro 1, livro 2, livro 3, livro 4, livro 5. Então, é uma lista dentro de outra lista. Portanto, é um recurso bem interessante de se trabalhar. Aqui nós vamos fazer uso do looping através do for. Vamos criar a variável e, assumir que e está dentro de biblioteca. E aí nós queremos que seja impresso o assunto. Vamos usar o WS, que são os marcadores para dados alfanuméricos. E o posicionamento das informações na lista. O computador sempre conta a partir do 0. Portanto, livro 1 é 0, livro 2 é 1 e assim sequencialmente. Ao processarmos, temos isso aqui. Tá, o assunto eletrônico está na prateleira 1, o assunto desenho está na prateleira 2. Então, isso vai facilitar ao funcionário da biblioteca identificar a prateleira em que se encontram os livros. Então, perceba que nós fazemos sistemas para facilitar a vida das pessoas, seja o estudante, sejam os funcionários da biblioteca. Essa é a percepção que eu quero que você tenha, esse sentimento de ajuda às pessoas. Faremos a inclusão de um dado numérico em nosso programa. O dado escolhido será o preço do livro, para que, em caso de perda, o aluno faça a reposição do valor para a nossa escola. Acompanhe. Tá, entendeu? Então, depois que nós organizamos os livros nas prateleiras, agora nós estamos imaginando a possibilidade do aluno não devolver o livro ou perder o livro e ele ter que reembolsar a nossa escola. Então, aqui nós utilizamos praticamente o mesmo script do anterior, apenas acrescentando o valor de cada um dos livros aqui presentes. E agora, nós estamos diante da necessidade de incluirmos um dado numérico dentro do nosso script. Por essa razão que estamos utilizando o marcador percentual 5.2, floating, para que os centavos apareçam no resultado. E olha só o que aconteceu. Agora, quando processamos, temos aqui, além da prateleira em que o livro de eletrônica está localizado, o valor do livro que deve ser reposto em caso de perda ou não entrega do mesmo. Tarefa 3. Com base no exercício 3, aproveite o seu modelo de exercício para exercitar o que acabou de aprender. Ao finalizar, apresente o resultado ao seu professor. Agora você fará a adaptação para o que você criou para si ou para o seu cliente. E manda para mim aqui. Estou aguardando. Último exercício, exclusão de dados. Imagine que em algum momento teremos a necessidade de excluir algum dado da nossa lista, ou seja, o assunto desenho saiu, não faz parte mais da escola. Então, nós temos que usar o recurso da exclusão. Neste caso, devemos utilizar o comando del para a execução da tarefa. Para observar a funcionalidade do comando del, criamos um dicionário composto com os seguintes itens. Então, temos aqui, olha, livros, eletrônica, o valor de cada um dos livros, e agora nós usamos aqui o comando del para excluir, nesse caso aqui, modelagem da nossa lista. Então você vai fazer isso na área de edição. Quando você mandar processar, olha o resultado que teremos. Modelagem não faz mais parte aqui da lista. Tá ok? Então faça aí esse teste, finalize, portanto, os exercícios propostos no tutorial de hoje.
Espero que você tenha compreendido a importância das listas. Até o próximo tutorial e muito obrigado pela sua atenção. Tchau, tchau.